Gênesis capítulo 4, do versículo de número 6 ao 7. Quem achou, diga amém. A palavra diz assim: o Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, você não será aceito. Mas, se não o fizer, saiba que o pecado jaz à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Amém? Oremos ao Senhor. Tomem o seu assento, meus irmãos. Nós estamos nesses dias, irmãos, tratando sobre o pecado, e a gente falando de uma forma muito rápida para a gente só se introduzir. Nós já falamos sobre o pecado é aquilo que tira você de Deus, o que te afasta de Deus. Nós falamos na semana passada de algumas características do que é pecado, porque nós temos que entender que quando nós não sabemos o que é pecado, pode ser que nós estejamos pecando sem saber. Nós já falamos aqui que pecado não é o que eu penso, o que eu acho, pecado é o que está escrito. E aqui tem duas divergências, porque tem irmãos pecando e achando que não é pecado, e tem irmãos vendo pecado onde não tem pecado. E aí entra uma briga. Os que não cometem algum tipo de ação que se acha pecaminosa, julga o outro. E às vezes a pessoa está em pecado pleno, mas ela acha que não é pecado, e ela está tranquila e sossegada. Então é importante a gente falar sobre isso. E nós falamos de uma forma muito detalhada sobre o que é o pecado na semana passada. E eu só vou fazer menção de algumas coisas que a gente não acha que é pecado nos dias atuais, mas que a Bíblia vai dizer que é pecado, e nós precisamos ficar atentos. Nós falamos sobre idolatria, nós falamos que a mentira, nós falamos do adultério, nós falamos da inveja, nós falamos da maldade, nós falamos do orgulho, nós falamos da fornicação, nós falamos do roubo, da avareza, da ira, da contenda, nós falamos da murmuração, da desobediência aos pais, nós falamos da falsidade, da ingratidão, da malícia, da blasfêmia, do engano, da desobediência a Deus. Nós falamos do ciúme, nós falamos da procrastinação, nós falamos da impureza, nós falamos da rebelião, da discriminação, da opressão, nós falamos da falta de perdão, nós falamos dos desejos impuros, nós falamos da fofoca, nós falamos da falta de amor. E aí nós paramos nesse item na semana passada, e hoje nós vamos entrar num tema que eu acho que é importante se lembrar, que todos nós somos pecadores. Nós já falamos sobre o que é pecado. Eu acho que todos nós sabemos o que é já pecado. Porque se eu não souber isso, eu vou julgar quem faz coisas graves. Entenda uma coisa: a consequência de cada atitude varia de pessoa para pessoa, e de região para região, e de momento para momento. Às vezes você mente, e para você, no ambiente que você vive, não dá problema nenhum, porque as pessoas também vivem um ambiente de mentira, mas diante de Deus você está em pecado. Mas um adultério, ele não só te fere diante de Deus, mas ele fere uma família, fere um filho. Então você tem uma consequência diferente, que não é menor nem maior. Diante de Deus é um pecado, mas diante da sociedade nós vamos ter mais problemas ainda, não só com Deus, mas vamos ter problemas com Deus e também problemas com os homens. E é aqui que a gente erra, porque tudo que gera problema só com Deus, a gente tem dificuldade de parar. Tudo que é só com Deus, a gente fala: não, Deus é bom, Deus é misericordioso. E aí ficamos às vezes mentindo para agradar alguém, fofocando para agradar alguém, participando do que não deveria participar para agradar alguém, sendo que quem nós deveríamos se preocupar em agradar é o Senhor Jesus, aquele que morreu, ressuscitou e perdoa todos os nossos pecados. Então nós temos que entender uma coisa: todos nós aqui somos pecadores. Ninguém aqui pode bater no peito e falar: eu sou melhor do que você, eu sou melhor do que você, Deus tem que me abençoar porque eu sou o cara. Eu estou jejuando, eu estou orando, eu estou lendo Bíblia, eu estou fazendo boas ações, Deus tem que me ouvir, eu não sou como vocês. Esse é o ponto que muitos erram, muitos se esquecem disso. Mas é preciso saber como isso começa. Eu fiz nada, eu não fiz nada, já nasci pecando, já nasceu pecador. Essa é a parte que a gente não quer aceitar. Essa é a parte que a gente fica falando para... Não, muitas pessoas dizem: eu não roubo, eu não fumo, eu não minto. Tem pessoas que são quase... A gente brinca o quê?
A gente sempre, quando encontra alguém assim, a gente fala o seguinte: só falta ser crente. Já viram alguém que você falou isso? Só falta ser crente, porque a pessoa é boa. Mas aí é uma questão de caráter, de ensinamento. E o ensinamento antigo, sabe de onde ele vinha? O ensinamento antigo vinha daqui, ó, sendo crente ou não. A moral vinha da Bíblia. Só que, irmãos, a gente vai se afastando de Deus a cada dia mais. E quando você vai se afastando de Deus cada dia mais, o seu coração vai sendo entregue a você mesmo. E você mesmo só deseja o que é ruim. Você mesmo só deseja o que vai contra Deus. Lembre-se de Israel: toda vez que se afastava de Deus, ia contra. O povo teve coragem de dizer o seguinte: vamos fazer um bezerro para dizer que foi ele. Se a gente parar para pensar, a gente fala: é um desgraçado esse homem, não é? Ele quer adorar um bezerro de ouro. Ele não viu não Deus abrir no mar? Só que quando você se afasta de Deus, você vai contra Deus. Esse é o pecado. O pecado faz você ir contra Deus, achando que você tem direito. E nós vamos ler alguns versículos para a gente entender de onde começa isso. E aí eu quero que você abra a sua Bíblia comigo, para que a gente possa, de uma forma muito direta, entender algumas coisas. Romanos capítulo 5, verso de número 12. Quem achou aí, diga amém. Quem não achou ainda, diga espera por mim. Romanos capítulo 5, verso 12 diz assim: portanto, assim como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porquanto todos pecaram. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz: irmãos, o pecado entrou por causa de um homem. E quem é esse homem? Quem foi o autor deste momento triste na nossa vida? Muitos querem pôr a culpa em Eva, né? Alguém sempre diz assim: ah, se Eva não tivesse... Não, Eva não tem nada a ver com a história. No sentido de ser enganada. Adão tinha a informação. Abra sua Bíblia comigo para a gente poder de forma clara ver para quem Deus fala. Gênesis capítulo 2, os versículos 16 e 17. Aqui tem um princípio. Quando nós casamos, o homem é o sacerdote do lar. Ele tem que se posicionar como um homem de Deus, visão de Deus, palavra de Deus. Agora, quando você tem um marido que não lê Bíblia, não ora e quer ficar sendo sustentado pela mulher, pensa que dificuldade para essa esposa. Por isso, meninas que querem casar, procurem um homem que obedece a palavra de Deus, porque ele vai honrar a Deus, vai te amar, vai te respeitar e ainda vai dar direção para a sua casa, para os seus filhos, e a sua família será uma bênção. Olha o que diz o texto. Eva não existia ainda, ok? Aí o Senhor vai dizer, Gênesis capítulo 2, 16 e 17: e o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Deus está falando com Adão. Isso aqui vale um detalhe, irmãos, que a gente tem que sempre lembrar, porque temos dificuldades. Deus não criou bonecos. Deus não criou marionetes. O que é uma marionete? Você tem aqui os cordões. Quem já viu uma pessoa que sabe fazer, parece que o bonequinho tem vida. O bonequinho se mexe, tem movimentos, mas é tudo nas mãos. Deus não criou marionetes, Deus criou filhos. E aí Ele deixa você fazer a escolha pessoal. Deus, naquele momento que cria Adão, fala: Adão, olha, eu estou te fazendo... Irmãos, perceba uma coisa, eu estou te dando tudo. Só que essa árvore aqui, meu filho, não come não. Porque no dia que você comer dela, você vai saber coisas que não vão te satisfazer, não vão te ajudar e vão trazer morte para você. Adão pega a informação. E Adão está vivendo tranquilo. Só que Adão estava triste, não tinha companheira. Ele via que até os ratinhos da época tinham companheira. Ele não. Deus faz ele dormir,
traz uma ajudadora, que mulher não é peso, mulher não é... Não, mulher é uma ajudadora. O homem que escuta a mulher, ele vai um pouco mais longe. O homem que põe a cabeça no travesseiro, escuta a sua esposa, ele vai mais longe. Se ela também tem na sua vida os princípios de Deus, se ela também é uma mulher que tem princípios. Por isso que a família vai bem quando o homem e a mulher decidem viver. O homem quer fazer uma coisa e as mulheres sempre têm uma visão 3 vezes à frente. Ela fala, olha, vai dar problema, fica quieto. Aí às vezes a gente tema, dá errado, e ela fala, eu te avisei, amor. Com todo carinho no coração, ela diz, eu te avisei. E não é que ela já sabia, é porque Deus deu a ela uma função. Ajuda esse homem, porque tem lugares e tem hora que ele não sabe o que fazer. Então a mulher é colocada diante do homem. Sumiu? Não, mas deixa aí, Marco. Voltou? Tá bom. Voltando aqui. Não tem escrito o diálogo entre Adão e Eva. Não existe o diálogo falando, ó, você e eu assim. Mas Eva sabia da informação. Por quê? Quando o diabo vem em forma de serpente, Gênesis 3, perguntando para ela sobre o que Deus sabe. Perceba como o diabo é, né, irmão? Ele já sabe o que você sabe. Só que ele quer ver se você sabe cumprir o que você diz que sabe. Aí ele chega e fala, é assim que Deus disse? E ela disse, não, olha, Deus disse que você pode fazer de tudo, mas você não pode. Aí a serpente vai dar o quê? Uma opção para ela. E ela inverte o que Deus falou e diz o seguinte, Deus falou, certamente morrerás. Adão fala para ela, certamente morrerás. A serpente, que é o diabo, fala o quê? Certamente não morrerás. Essa é a divisão do mundo hoje. As pessoas daqui uns dias, anota aí para vocês. Daqui uns dias eles vão provar que Jesus Cristo não existiu. Daqui uns dias eles vão provar que tudo que está escrito foi ideia de um homem. E quem não conhecer Deus vai cair e dizer, é verdade. E já está cheio de crente, não vou nem dizer do mundo, crente dizendo, não morre não. Adulterei ontem, estou no culto lá, está uma benção. Eu menti, estou na igreja, está tudo tranquilo. Eu estou enganando todo mundo, os crentes são bobos, rapaz. Você chora lá, eles acham que você está como eu estou mentindo. Nós às vezes pensamos, irmãos, que as pessoas ao nosso redor, elas estão entendendo que aquilo mata. Tem gente achando que não vai morrer. Tem gente achando que não mata. Não, que mata? Onde está dizendo que mata? Aqui? Que mata? Eu fiz e não matou não. Aí o texto diz que Adão, ele tinha a função. Perceba que quando Eva come, irmãos, nada acontece. Nada acontece até que ela vai até o seu marido. O texto bíblico vai dizer o seguinte: ela comeu. Perceba que se você for lá em Gênesis 3, leia lá depois. Ela comeu. Então assim, Eva come, não sente nada, não sente vergonha que está nua, não sente discernimento de nada. Aí ela vai até o seu marido. E aí ela diz, olha, eu comi e não morri não. Aí ela dá para ele, e a Bíblia fala que ele, vamos ler? É importante, eu quero falar um negócio aqui. Tem irmãos querendo usar perdão dos outros para pecar. Isso que é uma coisa que... Acharam aí? Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3, eu vou ler do primeiro para a gente ir direto. Gênesis 3. Ora, a serpente era mais astuta que todas as animarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher, é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis. Não tem escrito isso aqui, hein? Deus não falou nada de tocar. Ela que está acrescentando. Se você ler o que está escrito,
para Adão, não diz para não tocar, só está dizendo não come. Só que ela foi tão mais avante que ela falou, não pode nem tocar. Tem gente que é assim, quer acrescentar proibições, mas na hora de vencer, o básico da obediência não obedece. Aí ela diz, nem toqueis, olha lá, para que não morrais. Aí vem a conversa do mundo de hoje. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, e agradável ao olho, aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, olha só, tomou do fruto e comeu. Até aqui está tudo ok. E deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Olha o versículo, olha o que acontece depois que Adão come. Versículo 7. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figos e figueiras para si, e fizeram para si aventais. Aqui para um pouquinho. Tem gente que está vendo o outro errar, mas está vendo o outro vivo. Aí está querendo cometer o mesmo pecado porque o outro não morreu, se esquecendo que tem uma misericórdia sobre nós, irmãos. Esse tempo, porque pode ser que aqui dentro ou assistindo tem alguém que está vivendo em pecado, pode ser que tenha alguém que está na prática do pecado, seja ela moral, seja ela sexual, seja qualquer área, e está vendo tudo isso e diz, isso não é nada a ver, eu estou bem. Então, para nesse dia de hoje, se você está bem, e vai falar com Deus, porque é a misericórdia que não deixa você morrer, é a graça. Pedro, quando escreve, ele diz o seguinte, tem gente aí duvidando, tem gente aí zombando da volta de Jesus, dizendo, que volta de Jesus, rapaz, isso aí está falando há faz tempo. Aí ele escreve o seguinte, não é que Deus não está vendo, não é que Deus não faz nada, mas é porque Deus, ele é rico em misericórdia, ele é benigno. Sabe por que ele é benigno? Porque ele não quer que nenhum se perca, mas ele quer que todos venham ao arrependimento. Nós precisamos entender que enquanto Adão não comeu, estava tudo tranquilo. Adão podia ter falado o seguinte, ô Eva, está caindo na conversa do diabo, joga essa fruta para lá, eu não vou comer. Só que ele não prestou atenção, ele ignorou o que Deus disse, da mesma forma que Eva ignorou o que Deus disse. E se você que está aqui ignorar o que Deus diz, não espere outra coisa, mas você vai ficar separado daquele que tem poder de te ajudar e te levantar todos os dias de manhã para vencer os desafios dessa vida. Olha o que diz o texto de Gênesis, capítulo número 3, e os versículos 17 e 19, porque aí Deus veio tratar com cada um deles. Olha o que Deus vai dizer para Adão, Gênesis 3, 17 ao 19. E a Adão disse Deus, visto que destes ouvidos à voz de tua mulher, e comeste da árvore, olha o seguinte, olha o que ele está dizendo aí, de que te ordenei dizendo, não comerás dela. É aqui que começa a nossa caída. Olha o que Deus vai dizer para Adão, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida, espinhos e cardos também te produzirá, e comerá ervas do campo, no suor do teu rosto comerá o teu pão, até que tornes a terra, porque dela fostes tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Aqui está o homem que Paulo diz o seguinte, por um homem o pecado entrou no mundo. Nesse momento, irmãos, quando ele desobedece, diz Deus, a terra se transformou maldita. Enfermidades, câncer, praga, mal genético, tudo que você vê de ruim, é aqui que começa. Não é em outro lugar, é nesse momento que a terra se transforma um lugar maldito. Até espinho.
cardos. Vai ter que agora, perceba o seguinte, nascia tudo de acordo, o mato crescia até onde tinha que crescer, a árvore frutificava no tempo que deveria frutificar, agora não, agora você vai ter que limpar, porque vai crescer mais do que o suficiente, agora você vai ter que cuidar, você vai ter que fazer isso até acabar a sua vida, porque você veio do pó, e ao pó você vai tornar. Então é nesse momento que começa uma geração sendo criada longe da presença de Deus. E quando você vê alguém, entenda o seguinte: por que Deus tira eles do paraíso? Porque eles não tinham comido ainda da árvore da vida. O que Deus faz? Se eles comerem em pecado, eles estão mortos eternamente. Deus tira eles de lá e fala: eu vou tirar vocês daqui. E Deus faz ali já o prenúncio de Jesus Cristo, quando mata um cordeiro, tira a pele do cordeiro, coloca neles e diz: vocês pecaram, mas o cordeiro vai cobrir o pecado de vocês. Nós temos que ver a bondade de Deus, essa bondade que mesmo eu e você errando, Ele está dizendo: eu quero te salvar, eu quero te resgatar, eu não te criei para o inferno, eu te criei para ser meu filho, para ficar perto de mim. Mas o diabo sempre diz: o que Deus fala não tem valor, o que Ele falou para não fazer, pode fazer, não mata. E tem muito irmão que está vivendo assim, como disse lá em Apocalipse, tem nome de que está vivo, mas está morto. É pastor da igreja, mas está morto. Tem títulos humanos, mas está morto. Tem cargo, mas está morto. É preciso hoje entender que pecado mata. É preciso hoje entender que Ele tira a gente de um lugar maravilhoso, que é o paraíso. E não adianta depois que pecou dizer: ih! É bom você fazer atenção antes. Por isso que a gente está aqui. A gente está fazendo algo que é para prevenir. Pastor, mas se eu estou no meio do pecado, o que é que eu faço? Segura aí que a gente vai chegar lá. Olha o que diz o texto então, para que você entenda como começamos a ser todos pecadores. Gênesis capítulo de número 5. Eu quero ler o versículo de número 3. Gênesis capítulo 5, verso 3. Quem achou, diga amém. Existe pessoas que querem dizer que nós somos imagem e semelhança de Deus. Nós não somos mais imagem e semelhança de Deus. Quem era imagem e semelhança de Deus era Adão e Eva. Nós somos imagem e semelhança de Adão, mas não o Adão puro, o Adão já contaminado pelo pecado. Olha o que diz o texto: e Adão viveu 130 anos e gerou um filho. A imagem e semelhança de Deus? Não. E gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe chamou Sete. Isso aqui ficará para um outro dia, se você tiver curiosidade, mas nós somos descendentes da raiz de Sete. Quando você for ler lá, estudar, você vai ver que a semente que veio foi a de Sete. E nós somos já uma semente que vem de um homem corrompido pelo pecado. Nós somos a imagem e semelhança de Adão. Por isso que nós temos essa característica de pecadores, mesmo quando não praticamos aquilo que o homem teoricamente diz que é pecado. E é bom aqui não distinguir de forma errada, porque uma criança, ela é uma pecadora, mas ela já está salva. É bom entender que esse pecado original, ele passa a ter um efeito quando nós temos consciência. Até que você tenha consciência, você é um pecador que está guardado de algumas coisas que Deus guardou. Mas quando você cria consciência, você tem que imediatamente conhecer esse Jesus, reconhecer Ele como seu Senhor e Salvador e se arrepender dos seus pecados. Então o texto vai dizer que nós agora somos a imagem e a semelhança de Sete. E todo mundo sabe o que acontece quando nasce essa descendência. Começa a crescer, começa a crescer, começa a crescer. Gênesis capítulo 6. Deus olha para a terra e fala o seguinte: não dá não, eu vou ter que destruir. Olha a geração que veio desse povo. Não dá. Todos os pensamentos deles são maus. Eles só querem fazer mal, eles só querem levar vantagem. Parece que é hoje, né? Parece que foi escrito ontem. As pessoas só querem tomar algo de alguém. Ninguém quer mais se esforçar, ninguém quer mais ser grato, ninguém quer mais se consagrar, quer sempre fazer o mal a outro. Mas o texto vai dizer que
Quando naquele tempo Deus encontra um, sempre tem um, irmãos. Sempre tem um dizendo, é verdade. Sempre tem um dizendo, é fiel quem prometeu. Sempre tem um dizendo, eu vou me guardar. O remanescente, ele sempre está no nosso meio, por mais que a gente ignore ele. Aí o texto de Gênesis, no capítulo de número 8, verso 21, o Senhor vai dizer de forma muito clara, depois de ter destruído toda, aquela monte de pecadores, sobra Noé e seus filhos. Aí Deus dá uma olhadinha ainda para o coração deles que ficaram. Deus vai dar uma olhadinha para o coração de Noé e dos seus filhos. Aí Deus vai dar uma declaração sobre a terra. O Senhor sentiu o suave cheiro, e o Senhor disse em seu coração, não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má, desde a sua meninice. Nem tornarei mais a ferir a todo vivente como fiz. Perceba que Deus está falando o seguinte, ficou só a família de Noé, mas ele olhou e falou, não, está lá dentro o mal. Então entenda o seguinte, o mal não está fora, o mal está dentro de nós. É nós que temos essa natureza, nós que nascemos de uma forma corrompida pelo pecado, da rebelião contra Deus. E aí o próprio salmista diz uma coisa, no Salmo 51:5, que todo mundo conhece, eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Ele já tinha noção, ele já entendia o seguinte, eu não sou pecador de agora, você não é pecador de agora, você é pecador desde o ventre da sua mãe. Então todos nós que aqui estamos, temos essa característica, essa linha de fragilidade, de vontade de pecar. É tanto que pode ser quem for aqui, se alguém hoje chegar em você e der um tapa na sua orelha, bem forte, você não vai rir, você não vai achar legal, você não vai virar o outro e falar, desce o tapa. Se alguém te roubar hoje, você não fala, é normal, me roubou, deixa pra lá. Não, a gente vai fazer o seguinte, eu tenho meu direito, porque isso está dentro de nós. Devolver o mal com o mal é o que eu e você fazemos. Por isso que não dá para julgar alguém de forma a se sentir melhor que ele. Nós temos que entender o seguinte, se você está bem hoje, você está privilegiado de estar debaixo da graça e da misericórdia, está vivendo sua vida, mas tem alguém que precisa ser alcançado por essa graça e por essa misericórdia. Mas como ele vai ser alcançado se eu que digo que estou com a graça, não estou? Aí tem um texto que eu quero que você abra comigo, Romanos 3:23, que por essa causa todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Salomão, quando escreve Eclesiastes 7:20, ele diz o seguinte, certamente não há homem justo sobre a terra que faça o bem e nunca peque. Todos nós que aqui estamos, temos que pensar nisso. Nós estamos falando de pecado, nós já falamos o que era pecado, nós estamos falando que todos somos pecadores, e nós temos que pensar o seguinte, se Deus fosse agir conosco da forma que nós merecemos, e não digo da forma que nós merecemos ou merecíamos quando estávamos fora da igreja, vamos pensar que se Deus fosse agir conosco nesse período que nós dizemos que temos fé, nesse período que nós dizemos que Ele é em primeiro lugar na nossa vida, nesse período que nós dizemos, Tu és meu Senhor e meu Salvador, se Ele fosse olhar e passar um pente fino, como a gente diz, será que tinha alguém aqui hoje? Quantas vezes mentimos, quantas vezes somos omissos, quantas vezes deixamos eles em segundo, terceiro, quarto, quinto plano. Eu quero saber de Deus. Em quantos momentos Ele está longe e a gente fica dizendo, não, Ele está perto, mentira. Mas Ele não fez isso. Ele não te julgou como você merece, Ele te olhou com amor. Essa é a diferença de quem ama. Não aceita o teu erro, mas está todo dia te dizendo, eu posso mudar, eu posso te ajudar, eu posso te dar ânimo, eu posso te levantar, eu posso fazer você continuar vivendo no meio desse mundo tão terrível. Mas se a gente não entender isso, aí a gente fica se sentindo melhor do que muitas pessoas. Aí a gente começa a julgar o outro porque eu sou melhor.
Aí a gente começa a ver alguém, às vezes até dentro do âmbito da igreja. Eu acho que isso tem acabado. Eu penso até que no nosso meio aqui não tem mais isso, graças a Deus. Eu penso. Mas em muitos locais, quando alguém vem no microfone, alguém olha e diz: por que ele? A gente vê alguém entrar na igreja e diz: o que esse cara está fazendo aqui na igreja? Ele está tentando achar o caminho que você já achou. Ele está tentando se livrar da podridão que o diabo implantou nele. Se a gente não entende que somos, a gente fica se tratando como uns são especiais, outros são. Nós somos chamados a viver uma vida com Deus. E todos somos pecadores. Entenda isso. Se você hoje está melhor que alguém, não ponha peso sobre a pessoa. Não seja conivente com o pecado. Nós não estamos falando disso. Mas seja alguém que quer uma oportunidade. Sabe quando você está ali querendo que alguém pelo menos te diga paz do Senhor? Alguém que te reconheça que você é digno da paz. Não evita ninguém não. Mas quando vê, fala a verdade. Quando vê, não, está errado. Não quero saber de você, não tem problema. Mas quando você quiser, eu estou por aqui. Porque todos nós somos pecadores. Todos nós lá dentro, Deus está vendo. Posso estar aqui de terno e gravata, mas Deus conhece até o que eu nem conheço ainda. E Ele já sabe que se for do Valdomiro, vai dar errado. É por isso que hoje nós precisamos entender isso. Eu já sei o que é pecado. Eu já sei que todos nós somos pecadores, porque temos uma raiz pecaminosa que nos gerou, que foi a podridão que aconteceu naqueles dias no Éden. Será que você entende isso, ou nós ainda se sentimos melhor? Ou estamos como aquele fariseu que foi orar, que olhou para o publicano e disse: ô pastor, espera aí, deixa eu orar aqui, né? Eita Deus, como eu sou crente, acordo de manhã, já vou para a oração. E eu não estou dizendo, Jesus não criticou quem faz isso. Perceba que enquanto o homem está orando lá, Jesus não fala nada. O problema foi quando ele disse o seguinte: eu não sou. É como se eu estivesse aqui orando, falando: como eu sou, oh Deus, como é bom acordar de manhã na tua presença, ler Bíblia, orar, fazer isso tudo. Ô Senhor, ainda bem que eu não sou como os irmãos, acabou. Aí a janela do céu fala assim: ó, pim, basta. Esse é o problema nosso, quando não entendemos que todos nós passamos pela graça. E hoje estamos nesse momento melhores, talvez comportamentalmente, psicologicamente do que alguém, é pela graça. O problema não é se santificar, é se santificar para se comparar. O problema não é ler Bíblia para atacar nos outros que não lê Bíblia. O problema não é orar e jejuar, é orar e jejuar para dizer para os outros: você não ora, você não jejua. Nós temos que fazer tudo para entender que o contato vai mudar quando Deus estiver comigo. O tudo vai ser transformado quando eu estiver com Deus. Mas é ao contrário, quem estuda muito às vezes fica bitolado. Eu não sei se vai assistir, se assistiu também, assistiu. Hoje alguém me mandou uma mensagem e falou assim: meu Deus, vocês estão fazendo a cruz de Satã. Eu falei: cruz de Satã, onde? Sabe aquele vídeo dos jovens fez a cruz? Porque o drone veio de lá para cá. Irmãos, eu orei tanto para não responder mal educado. Eu falei: meu irmão, é uma cruz e uma imagem aérea, é só isso. Mas ficou estranho, parece a cruz de Satã. Eu falei: mas não é não. Satã não tem cruz não. A cruz é de Cristo. Perceba, consegue ver pecado onde não tem, mas aí está por aí matando alguém que, irmão, vai vigiar, vai orar, vai ler para você ser referência e não para ser acusador, vai orar para você ser um canal de bênção e não um acusador. Jesus, irmãos, ele era direcionador. Quem não aceita, não tem jeito. Quem não aceita o que Jesus disse, não tem outro caminho. Ele falou: quem crê será salvo, quem não crê, fica tranquilo, deixa isso para lá, irmãos. Só que se eu e você não entendemos que todos somos, chega um momento que a gente se acha o cara. Uau, como eu sou o cara. Olha, se não fosse eu, nada estava acontecendo. Aí, irmãos, fecha-se uma porta que você nunca mais vai conseguir abrir se não se arrepender de coração. Deus resiste ao soberbo. Então é bom a gente entender que todo mundo aqui é pecador. Se tem irmãos desfrutando da presença, é porque ele entendeu isso e está entregando a sua vida. Se tem irmão que não está entendendo, vamos orar, mas também vamos falar. Se não quiser aceitar, irmão, não tem o que fazer.
Mas se quem fala com verdade e amor, a outra pessoa escuta. Porque não é doido, irmãos. Pode ser safado, sem vergonha, mas doido não é não. Pode dizer para você, não quero saber, para mim não interessa, eu não acredito nisso. Mas a gente tem que ter essa capacidade de ver o irmão do meu lado e ver que ele está indo numa direção contrária, chama ele, mas chamar tranquilo. Falou, irmão Josefino, esse caminho que você está indo aí está errado, irmão. Você não acha que você está errando, não? Ô, meu irmão, faz direito. Se ele não aceitar o que você falou, não tem problema. Mas você falou para ele. O problema também é que a gente vê o erro dos outros, vai comentar com o outro. Você viu o fulano como veio na igreja? Você já falou para ele, meu irmão? Não, então fique quieto, por favor. Nós precisamos entender que nós não somos melhores. O bom é Deus, o bom é o Pai. Sabe por quê? Porque Ele mandou Cristo para perdoar, para resgatar. E aí nós temos que entender outra coisa. Tem um tempo? Tem. Abra sua Bíblia comigo, deixa eu ler um texto. 1 João capítulo 1, verso 8. Chegou o verão. Glória a Deus. Quem achou, diga amém. Se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos, e a verdade, ela não está em nós. Deixe isso bem claro no seu coração. É universal, não interessa onde você nasceu, a família que você nasceu. Eu e você somos pecadores. Eu e você dependemos da graça de Cristo para ir à presença de Deus. Não deixe nunca, jamais, que o diabo faça você pensar que você é a causa, que você é a razão. A razão é Cristo, a causa é Cristo, o poder é de Cristo, a glória é de Cristo. Se alguém falar que ele está te usando, você fala, está me usando, mas a glória é dele. É eu que prego, mas é Ele que me usa. É eu que canto, mas é Ele que me usa. É eu que oro, mas é Ele que me usa. O problema é que nós pensamos que nós somos muitas vezes a razão de tudo. Mas aqui está dizendo que se dissermos que não temos, nós somos muito mais do que dignos de exclusão. Nós somos mentirosos. E os mentirosos, eles não entram no reino de Deus. Você já pensou eu dizendo que sou de Deus e indo para o inferno? Eu dizendo que não tenho pecado? E tem muita gente assim. Jesus, você nunca vai ver Jesus brigando com quem era pecador de verdade. Jesus sempre brigou com o fariseu. Por quê? O fariseu botava o terno e gravata, irmãos, pegava a Bíblia, começava a recitar versículo, e ó. Mas aí Jesus falou o seguinte: vocês põem no povo uma carga que vocês não carregam. Você manda um jovem fazer uma coisa que você velho não faz. É preciso orar para a gente não perder direção. E aí esse pecado que a gente já falou que ele é, que a gente já sabe de onde ele veio, que nós já sabemos que todos somos, ele tem uma consequência que a gente não pode ignorar. E vamos ver se a gente termina essa parte hoje, para a gente entrar na solução do pecado na semana que vem. Abra sua Bíblia comigo, por favor. Romanos capítulo 6, versículo de número 23. Tem gente brincando com o pecado, mas o pecado, ele tem consequências. E essas consequências, elas são sérias e elas são eternas. Ela nos separa de Deus, irmãos. Lembre-se disso. Quem achou, diga amém. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. Não tem jeito. Toda vez que eu e você pecamos, nós estamos gerando morte. E aí tem gente, às vezes eu converso com alguns irmãos, ele fala o seguinte, Jesus disse o seguinte: se eu atentar para uma mulher e a desejar no meu coração, já cometi adultério com ela. Então, já que eu cometi adultério com ela, já vou deixar rolar. Mas não é isso. É que a gente, perceba, não sabemos discernir o que Cristo estava dizendo.
O que Jesus estava dizendo é o seguinte: vocês vão ver o ato, mas o ato já começou no coração. Você vai ver alguém falando palavrão, mas ele já estava falando palavrão dentro dele. Você vai ver alguém roubando, mas ele já planejou o roubo dentro do coração dele. Você vai ver alguém falando mal de alguém, mas ele já estava com raiva dentro do coração dele. Tanto que Jesus diz o seguinte: da onde vem a brigaiada entre vocês? Da onde vem os adultérios, os escândalos? Vem do coração. É isso que Jesus estava dizendo. Por isso que você tem que guardar os teus olhos. Por isso que você tem que guardar os teus ouvidos. Porque aquilo que entra, ele vai encher você. E depois que você estiver cheio, vai sair de você o que está dentro de você. Por isso se enche de Deus hoje. Se enche de Deus hoje. Pede para o Espírito Santo: enche aqui, ó Senhor. Porque quando você abrir a boca para falar, com raiva, nervoso, o Espírito Santo vem. Só que a gente está se esquecendo que pecado tem consequência. Por isso que tem gente brincando, irmão, brincando. Tem uns aí até que falam assim: eu sei que eu estou errado. Então para! Deus está no controle, meu irmão, pelo amor de Deus. Se a gente sabe que está indo na direção de morte, vai continuar indo na direção da morte. Aí Tiago escreve uma coisa que dá a entender como funciona essa questão do pecado. Quando é que ele gera morte? É quando eu penso? Não. Abra sua Bíblia aí. Tiago, capítulo de número 1. Tiago, capítulo de número 1. Quero ler com os irmãos. Giacomo, para as meninas que são italianas. Giacomo. Capítulo de número 1. O verso de número 14. Vamos ler 14, 15. Tiago, capítulo 1. Quem achou, diga amém. Mas cada um é tentado quando é atraído e engodado. Engodado é seduzido pela sua própria concupiscência. Olha o processo como que é. Você vai ser atraído pelo que você gosta. Você nunca vai ser atraído pelo que você não gosta. O diabo sempre vai trazer o que você gosta. Ele nunca vai numa pessoa que não gosta de cerveja mostrar cerveja. Ele nunca vai para uma casa onde ninguém gosta de fumar mostrar cigarro. Ele sempre vai mostrar o que você gosta. Aí a Bíblia diz que a gente é atraído e seduzido pelo desejo da nossa carne. E isso envolve criação, isso envolve formação de caráter. Aí o diabo está fazendo o quê? Teoricamente aí pelos estudos, o caráter é formado do 1 aos 7 anos, é isso? Se eu não estou enganado. Até 9 anos. O caráter do homem, o caráter é posicionamento, irmãos. Por que tem irmãos que tem dificuldade de tirar dele um caráter ruim? Porque aquilo foi colocado quando ele era criança. Ele viu o pai beber, viu o pai bater na mãe, viu o pai sair com várias mulheres, cresceu, virou um homem. Dentro dele tem aquele caráter. Não preciso cuidar da mulher, não preciso cuidar dos filhos, posso beber. Dentro dele. Aí o que o diabo está fazendo? Aonde está se parando de colocar Deus? Nessa faixa de idade. Os pais não lêem a Bíblia com eles porque diz que eles não entendem. Aí o diabo fala: entende sim, vamos pôr um joguinho bem difícil, que ele vai ficar lá errando até ele aprender. E o caráter das crianças estão sendo moldados, não é mais para pecar, é para não crer em Deus. E tem pai que não traz o filho para a igreja. Tem pai que não lê a Bíblia com o filho. Tem pai que não ora com o filho. Só que o diabo está acessando seu filho. Porque ele passa na escola 6 dias, vamos dizer assim, e vem para a igreja 2 horas. Quando vem? Perceba como estamos em desvantagem. É por isso que a responsabilidade é dos pais. A gente estava no retiro de jovem, que tinha jovem que não sabe o que é Deus. Não sabia ali naquele momento. Você que tem filho, para um pouquinho. Eles vão chorar, né? Lá em casa às vezes dá uma irritação. Vou contar um segredo para os irmãos. Às vezes em casa a Bíblia diz assim: e disse Deus.
O Senhor é meu pastor. Mas vai ler. Nós temos na nossa mão a vida e a morte. É Deuteronômio capítulo 6. Ensina teu filho deitando, comendo e andando. Vai dormir, orar. Vai comer, orar. Vamos sair, orar. Tudo tem que orar? Tudo tem que orar. Tudo começou a ficar ruim quando a gente deixou de orar para tudo. Agora a gente só ora quando precisa de dinheiro. Aí ele diz o seguinte: você vai ser atraído pelo que você tem desejo. Talvez o seu caráter foi mal formado e você tem desejo só por coisa ruim. Aí o texto diz o seguinte: depois, versículo 15: havendo a concupiscência concebido, ela dá à luz o pecado. Aí o bicho nasceu aqui dentro, ó. Está aqui dentro. Você já está ali assim, ó. Faço ou não faço? Manda mensagem ou não manda mensagem? Olho ou não olho? Pego ou não pego? Faço ou não faço? Está uma briga. O pecado já está dentro de você. Aí o texto diz o seguinte: e o pecado sendo consumado, aí ele gera morte. Oremos ao Senhor. Ficamos de pé. Semana que vem nós vamos tratar sobre qual solução a Bíblia diz que nós temos para esse problema gravíssimo. E é muito bom poder estar aqui. Cuidado, irmãos. Lute até vencer. Se você está aqui, está assistindo, está vivendo em pecado, não desespera. Tem solução. Tem solução. E nós vamos orar agora, irmão, pedindo a Deus para guardar nossos filhos, nossa casa, nosso relacionamento e nosso interior, irmãos, porque se você perder a fé, tudo isso aqui perde a razão. Se você perder a fé, tudo perde. Mas se a gente tiver com fé, irmãos, paralítico continua levantando, cego continua vendo. Mas o principal que Jesus vai dizer para João: o evangelho continua sendo pregado para quem não tem dinheiro. O evangelho continua sendo acessível a todos, porque o maior milagre é um cachaceiro deixar de ser cachaceiro, é um safado deixar de ser safado, é um imoral deixar de ser imoral. Isso é um testemunho vivo, e nós temos visto Deus fazer isso aqui. Oremos. Deus abençoe você, sua família, sua casa. Nós vamos orar nesse momento pelas nossas vidas, pedir a Deus que nos ajude a vencer o mal desse tempo. Não brinque com Deus. Pecado mata, mas arrependimento salva, em nome de Jesus. Oremos.